Vamos lá, vamos falar de vetores ou cinemática vetorial. O que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado onde ele tem direção, sentido e comprimento ou módulo dele, que é o tamanho do vetor, certo? Por que é importante a gente estudar vetor? Porque em física a gente tem algumas grandezas que são ditas grandezas escalares, tipo temperatura, tempo, massa, entre outros, e outras grandezas que é dito grandezas vetoriais. O que são essas grandezas vetoriais? São grandezas ou coisas que têm, além de um tamanho, de um número que representa ela, uma unidade de medida, ela tem direção e sentido. Os exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, que mais? Campo elétrico, campo magnético, são todos exemplos de grandezas vetoriais. Por que grandezas vetoriais? Porque essas grandezas ou essas grandezas que a gente estuda em física, elas têm, além de um módulo que representa o valor numérico dessas grandezas, ela tem direção e sentido, que influencia no movimento ou no estudo que está se fazendo. Em vetores, a gente vai estudar vetores iguais, quando dois vetores são iguais, ou quando esses vetores são opostos, e operação entre esses vetores, operação com esses vetores. Que tipo de operação? Soma, subtração e a multiplicação desse vetor por um número escalar, certo? Quando que dois vetores são iguais? Quando eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, certo? Para dois vetores, vetor A ser igual a um vetor B, eles têm que ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, certo? E quando esses dois vetores serão opostos? Quando eles têm mesma direção, mesmo módulo, só que eles têm sentido contrário, certo? Aí eu falo que A é oposto de B, ou que B é o oposto de A. Então, dois vetores, para eles serem opostos, eles têm que ter mesma direção, no caso, nossa questão na horizontal, mesmo módulo, que é o mesmo tamanho, e sentido oposto, ou seja, um está para a esquerda, o outro está para a direita. Quando eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, eles são vetores iguais. Como que a gente faz a soma de dois vetores? Somar um vetor A mais um vetor B. Para somar dois vetores, se eles têm mesma direção e mesmo sentido, o que eu faço? Eu pego A e no extremo de A eu inicio o meu vetor B. Ou seja, somar quando eles têm mesma direção e sentido é igual a mais B. Vamos pensar, um vetor A igual com módulo 5 e um vetor B com módulo 7. Se eu somar A mais B, se A tem a mesma direção de B, então a soma A, vetor A mais vetor B, vetor sempre é representado por essa setinha em cima, é a soma aqui, 5 mais 7, normal. Então, o vetor C, que vai ser o resultado desse A mais B, é igual a 12, ou seja, ele tem módulo 12, tem tamanho 12. Se esses vetores têm mesma direção, só que sentido contrário, A mais B, A mais B, eu vou ter 7, ou 5, menos 7. Eu vou ter um vetor de módulo 2, no sentido de B. Por exemplo, eu tenho o meu A aqui, de vermelho, e eu vou
em cima do meu A aqui, né? Pego aqui e faço o meu B. O que é o meu vetor A mais B? É somente esse pedacinho que sobrou do meu B, que é igual ao 2, certo? Ele tem mesma direção de A, só que sentido contrário a A. Então, o meu vetor A mais B, quando eles são opostos, ele me dá uma subtração. E quando estes vetores têm sentidos contrários e direções contrárias, ou seja, eles não estão na mesma direção. Como que a gente soma esses vetores? Para a gente somar dois vetores, vou pegar um vetor A aqui e um vetor B aqui. Então aqui eu tenho o meu vetor A e o meu vetor B. Para a gente somar esses vetores, a gente vai achar a resultante dele. Para a gente fazer essa soma, eu tiro da extremidade de A um vetor paralelo ao meu B, faço um prolongamento, e da extremidade de B eu tiro um prolongamento paralelo ao meu A. Aonde elas se cruzam, vai estar a ponta do meu vetor resultante, que é a soma de A mais B, este vetor aqui, certo? Então, este é o meu vetor resultante, a soma de A mais B. Então, R é A mais B. Como que a gente soma esse vetor A mais B? Para a gente somar esse vetor A mais B, a gente vai aplicar aqui o método, é conhecido como método paralelogramo, a gente usa a lei dos cossenos, que eu tenho que R ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno do ângulo formado. Vamos chamar de θ o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B. Aí eu tenho a minha soma desses vetores. Vamos pensar aqui. Então, colocando a raiz dos dois lados, a gente fica que R é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno de θ. Então, essa é a formulazinha que a gente vai usar para achar a soma de dois vetores, certo? Quando eles têm direção e sentidos diferentes, ok? Vamos lá, vamos fazer um exemplozinho aqui da soma de dois vetores. Eu tenho o vetor A igual a 4, o vetor B igual a 6, e eles formam entre si um ângulo de 60 graus. É o exemplo que eu fiz aqui. Como que eu vou achar o vetor soma entre A e B? Então, A está aqui, B está aqui, o ângulo formado entre os dois, A e B, é igual a 60 graus. Para me determinar esse vetor, eu traço uma paralela ao meu vetor B, partindo de A aqui, e traço uma paralela ao meu vetor B, A, partindo de B aqui, aonde eles se cruzam, eu tenho o meu vetor resultante, ou vetor soma. Para a gente calcular este vetor, eu sei que R é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno de θ, que é o ângulo formado entre esses dois vetores. Substituindo os valores que a gente tem, tenho que o vetor resultante da soma de A e B é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de θ, que é 60, é igual a meio. Somando esses dois vetores, a gente vai ter que 4 ao quadrado
16 mais 6 ao quadrado, 36, mais esse 2 corta com esse, 4 vezes 6, 24. Somando tudo aqui dentro, a gente tem que R é igual a 16 mais 36 mais 24 igual a 76. Fatorando 76, a gente tem que dar por 2, dá 38, dá por 2, dá 19. 19 é primo, dá só por 19, dá 1, não tem como fatorar mais. Este 2 sai para fora da raiz, a gente tem que o vetor resultante é igual a 2 raiz de 19 unidades de medida. Depende da unidade em que está cada vetor. Se for metro é metro, se for centímetro é centímetro, milímetro é milímetro, depende da unidade de medida. Então, para somar dois vetores, a gente aplica a lei dos cossenos e chega no resultado.